São 3h09. Eu converso agora com o deputado João Leite, do PSDB. Deputado João Leite, que ontem, foi escolhido presidente da nova Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Ontem foi lido aqui na Assembleia, foi lida a criação dessa nova comissão extraordinária. Eu queria saber do senhor como é que o senhor recebeu essa notícia de que vai presidir essa comissão, se isso já era um anseio do senhor tratar desse assunto, que agora, com a greve dos caminhoneiros, é um assunto que ganhou muita força, também muita repercussão, essa questão da volta das ferrovias. É uma satisfação muito grande. Eu costumo brincar sempre que a coisa do trem para o mineiro é tão importante que restou comprovado que foi um mineiro que inventou o avião, a aviação, porque quando o avião aterriza, ele aterriza no trem de aterrissagem, não é? Então, o mineiro está muito ligado ao trem. A minha família é uma família de ferroviários, né? Eu tenho o nome do meu avô era de uma estação ferroviária, cuidava do telégrafo da estação de Velho da Taipa, é uma estação na divisa dos municípios de Conceição do Pará com o município de Pitangui, e meus tios todos também envolvidos na ferrovia. Então, desde a minha infância, meu pai, minha mãe levava a mim e meus irmãos de trem para visitar meus avós. Então tem uma história com o trem muito antiga. Uma ligação afetiva. Muito. A estação, que meu avô foi do telégrafo, com uma emenda parlamentar, nós restauramos essa estação, que é uma estação lindíssima à beira do Rio Pará, no oeste de Minas. E eu sempre senti muito isso, porque eu me lembro de uma conversa minha com meu avô, meu avô, um homem muito experiente nas ferrovias, da varanda da casa dele, em Velho da Taipa, ele olhava para o pontilhão do Rio Pará, onde o trem passava, e ele dizia para mim: João, um dia a locomotiva, a eletricidade passará por aquele pontilhão. Na verdade, nunca chegou a locomotiva elétrica, nunca chegou a Velho da Taipa, terminou a ferrovia com a locomotiva a diesel. E foi uma perda muito grande para aquela região. Hoje ainda nós temos os trechos, mas sem os trilhos, temos os trechos todos lá ainda preservados, mas sem os trilhos. A estação era um movimento muito grande. Minha tia era dona do restaurante, onde as pessoas paravam para comer broa, biscoito de queijo, e a utilização do trem era uma coisa muito forte naquela região, como em Minas Gerais como um todo, né? Nós temos diversos trechos de ferrovias totalmente abandonados, como a Bahia-Minas, que ligava o porto de Caravelas com Jequitinhonha, com o Vale do Mucuri, a última estação na terra do deputado Jean Freire, Araçuaí, Itaubim, passava por toda aquela região. E hoje é uma região produtora, o Vale do Gurutuba, o Jaíba, todos eles produzem e que poderiam perfeitamente ser escoados por essa ferrovia que foi totalmente abandonada. Aqui na Assembleia Legislativa, eu fui autor, com a ajuda muito grande do promotor Marcos Paulo. O promotor Marcos Paulo foi o promotor do patrimônio público e da preservação, da cultura, e ele me ajudou na elaboração de um projeto de lei que se tornou lei em Minas Gerais, que determina a preservação das estações, das pontes, de todo o acervo da ferrovia em Minas Gerais. Essa legislação determina toda essa preservação. E, mais recentemente, eu fui despertado muito pela iniciativa do governo federal de antecipar a renovação das concessões ferroviárias. As ferrovias estão concedidas em Minas Gerais para algumas empresas e faltam 10 anos para esgotar essa concessão, e o governo federal quer antecipar. Então nós teremos para frente agora uma concessão para 40 anos das ferrovias mineiras. E
o que nós sentimos é que muito dessas ferrovias, muitos trechos que foram concedidos, foram totalmente abandonados por essas empresas. Então nós temos uma perda muito grande no estado de Minas Gerais da possibilidade de você ter os chamados short lines, que são pequenos trechos de transporte de cargas pela ferrovia. Nós perdemos a possibilidade de ter o trem de passageiro e também em curtas distâncias. Você não tinha nascido, mas nós tínhamos em Belo Horizonte os chamados subúrbios. Tínhamos um subúrbio que saía da estação central de Belo Horizonte e ia até Betim. Tínhamos outro que saía de Belo Horizonte e ia a Sabará, General Carneiro, ia a Nova Lima, esse subúrbio, Raposa e Riacima. E voltava, você tinha o transporte nessa região. Depois você tinha um outro subúrbio que ia Belo Horizonte, passava pelo Barreiro, ia Ibirité, Sarzedo e chegava a Brumadinho. Esse era o transporte da região metropolitana de Belo Horizonte, transporte sobre trilhos. Isso tudo foi abandonado. Então, essa é a nossa intenção, de termos uma grande discussão. Para além, e eu estive recentemente num grande encontro de transportadores de carga por ferrovias em São Paulo, representando a Assembleia Legislativa, e o maior estande desse encontro é dos chineses. Os chineses estão com o olho colocado no Brasil, porque nós temos talvez perto de 30 mil quilômetros só, enquanto os Estados Unidos têm 400 mil quilômetros de ferrovias. Então nós... Tem um potencial muito grande para crescer. O potencial é grande. Em Minas Gerais, especialmente, tem já a história, os trechos, e que de alguma forma hoje se encontram abandonados. Por Bahia exemplo, Minas, por exemplo. Bahia Minas para mim, assim, algo espetacular, porque você poderia escoar toda a produção do Jequitinhonha, do norte, um pouco do norte de Minas, do Mucuri, para o porto de Caravelas. Hoje, por exemplo, a produção de bananas, de outras frutas, elas têm que sair de lá, e mesmo aquelas beneficiadas, são aquelas bananinhas sem açúcar, que são feitas no Gurutuba, elas têm que pegar um caminhão e ir até o Porto de Santos, ao Porto do Rio de Janeiro. Poderia perfeitamente pelo trem serem transportadas até o Porto de Caravelas, na Bahia, que fica muito próximo. E você teria os trechos, as linhas, elas estão lá. Tem que colocar o material rodante para que a gente possa conquistar isso. Então nós temos uma possibilidade assim muito grande. Quero agradecer ao presidente da Assembleia, deputado Adalclever Lopes, pela confiança em me escolher, e nós temos os companheiros e companheiras muito afinadas com essa matéria. O deputado Roberto Andrade, de Viçosa, e está muito ligado a essa questão. O deputado Arantes, do sul de Minas, e muito interessado no escoamento do café pela ferrovia. Deputados do Noroeste Mineiro, o escoamento da soja, do milho pela ferrovia também, e as deputadas Ione Pinheiro e Marília Campos, da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Contagem, Ibirité, que tem uma possibilidade muito grande também, especialmente na questão dos trens de passageiros. Só para lembrar uma coisa importante, sei que eu tomei muito tempo, mas é uma coisa muito importante, que São Paulo conseguiu um grande acordo. São Paulo será construído um rodoanel, um anel ferroviário da região metropolitana de São Paulo. E todas as linhas que estão nas cidades da região metropolitana de São Paulo passarão a ser utilizadas por trem de passageiros, veículo leve sobre trilho. Então é algo espetacular, é uma possibilidade que nós não podemos perder. Se perdermos esse momento, só daqui a 40 anos. Deputado, eu gostaria de saber do senhor quais são as metas, né, do senhor à frente dessa comissão. Eu sei que vocês querem estimular o transporte ferroviário de cargas, de passageiros e também a restauração das ferrovias, do patrimônio. O senhor podia falar um pouquinho para a gente? Muito bem, nós iniciaremos amanhã, às 9 horas da manhã, na quinta-feira, portanto, às 9 horas, fazendo esse planejamento dos dias que nós teremos reunião e das extraordinárias também.
já fiz contato com o presidente da Comissão de Viação e Obras Públicas da Câmara dos Deputados, que é o deputado Domingos Sávio. Fiz contato também com o deputado Diego Andrade, com o Jaime Martins Filho, todos muito ligados à questão ferroviária. Nós queremos, no nosso trabalho, primeiro ter um diagnóstico, né, da situação do estado de Minas Gerais. Depois, nós temos que acertar quem é que fala pelo governo federal nessa questão. Alguns dizem que é a NTT, outros dizem que é o Ministério dos Transportes. Não há acordo, outros falam que é o DENIT, que tem o mando das ferrovias e dos trechos. E não há acordo entre essas instituições para dizer quem efetivamente faz isso. Os deputados federais nos ajudarão nessa matéria. Depois, nós temos um sem número de entidades ligadas à preservação da memória ferroviária, à volta do trem. São muito fortes em Minas Gerais, todas essas entidades, ONG Trem, são várias. E eles querem estar presentes. E eles têm uma proposta, que é a criação de um fundo ferroviário. Esse fundo ferroviário ele será utilizado permanentemente para a restauração das estações. Nós temos um acervo maravilhoso construído em Minas Gerais. Talvez um dos símbolos mais espetaculares é Ribeirão Vermelho, próximo de Lavras. Nós temos uma rotunda construída toda com material francês. É uma coisa assim maravilhosa, onde as locomotivas eram colocadas, né, eram estacionadas. E hoje eu estive recentemente lá na rotunda de Ribeirão Vermelho, ela está totalmente abandonada, deteriorando. Um fundo poderia fazer toda essa recuperação desse acervo. Mas mais do que isso, o entendimento com essas empresas. O acerto com São Paulo foi muito bom, mas tem um acerto com Minas Gerais. Por exemplo, nós temos um trem pesado de carga que atravessa Juiz de Fora todos os dias, com um grande número de acidentes nas passagens de nível. É fundamental que a gente tenha um anel ferroviário de Juiz de Fora, assim como várias outras cidades. Então, nosso desafio é monumental, mas a oportunidade é agora, o momento é agora. Para além da questão da renovação, da antecipação da renovação da concessão ferroviária, nós temos a questão colocada por você no início, que é a questão do transporte de carga no Brasil. Hoje totalmente dependente do transporte rodoviário. Nós precisamos ampliar a oferta de transporte de carga por trem, como também precisamos ampliar a possibilidade da utilização do trem de passageiro. Um estudo recente, coordenado pelo ex-secretário de Relações Internacionais do governo de Minas, Luiz Antônio Ataíde, apontava da possibilidade de um passageiro pegar um trem de passageiros em Divinópolis e embarcar em Confins, numa linha já existente, hoje utilizada apenas para carga. Não com uma utilização muito grande, mas poderia ser utilizado para passageiro. Quando eu falo de Divinópolis, esse trem passa por Divinópolis, Itaúna, Joatuba, Betim, Contagem, não é? E chegando em Pedro Leopoldo, da estação Dr. Lund, ele ficaria a 3,5 km do aeroporto internacional de Belo Horizonte, o aeroporto de Confins, o aeroporto Tancredo Neves. Então é perfeitamente possível termos um trem de passageiro que levaria as pessoas até Confins, como também poderia ser utilizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Além do Triângulo Mineiro, que vai ter a representação do deputado Luiz Humberto Carneiro nessa comissão, com todo o transporte de grãos do Triângulo Mineiro, tão fundamental e que pode ser utilizado as ferrovias. Nosso trabalho é muito grande. Eu gostaria de saber do senhor, para a gente finalizar, o que é que o senhor acha que é importante para haver mesmo uma retomada do transporte ferroviário em Minas Gerais, no Brasil, o transporte ferroviário que já foi muito forte aqui em Minas Gerais, ligava cidades, antigamente eram muito grandes, as pessoas iam de uma cidade a outra de trem, isso tudo acabou, isso tudo foi sucateado ao longo das últimas décadas. O que é que o senhor acha que precisa
para haver essa retomada? E se é necessário atrair sócios estrangeiros, de onde poderiam sair os recursos, onde que está o problema, né? Que é um anseio da população, de toda a população. Qual é o caminho? Bom, o grande desafio que nós temos é nos unirmos com a bancada federal de Minas Gerais, com o senadores de Minas Gerais e ter uma grande força política para enfrentar a situação. São Paulo demonstrou força. Vai ser um investimento muito grande em São Paulo para ter esse anel ferroviário metropolitano de São Paulo e a doação das linhas para as prefeituras administrarem essas linhas com transporte de passageiros. Minas Gerais precisa disso, nós precisamos de uma grande união agora. O ideal para nós seria uma licitação, porque aí nós teríamos uma concorrência maior de empresas internacionais, empresas chinesas, mas agora o que está sendo colocado é uma renovação, mas nós podemos negociar como São Paulo negociou. E para isso a comissão chegou no momento correto para fazermos essa negociação. Eu vou em nome da Assembleia Legislativa pedir o apoio dos deputados federais. O deputado Domingos Sávio, presidente da comissão, falou que vai apoiar com tudo. Então nós precisamos unir essa força política para conquistarmos um direito que Minas Gerais tem, de que é retomar esse transporte por trem, tanto o transporte de carga quanto o transporte de passageiros. Deputado João Leite, muito obrigada pela sua entrevista. Também eu que agradeço. Nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. TV Assembleia, Política ao Vivo, transparência no ar.